Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de dezembro de 2025, domingo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos juntos mais uma vez, na manhã agora desse domingo ensolarado. Louvado seja Deus pelo cuidado dele conosco, depois de uma noite de descanso. Sono nos permite estarmos juntos mais uma vez. O texto da nossa devocional continua na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos 9 e 10. Ele diz o seguinte: pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Falamos ontem sobre esse aspecto ligado à necessidade de corrigirmos, às vezes, algum desvio, pequeno desvio, alguma incorreção ou imprecisão na nossa maneira de compreender ou entender as realidades espirituais. São Paulo escreve as suas cartas, não só esta, mas para ajudar, orientar, corrigir algum equívoco, algum erro, dar alguma instrução acerca da vida cristã, da fé cristã. Então, a nossa fé pode ser deficiente, né? Então, necessitamos aí de ter esta correção. Então, a pergunta é: qual de fato, ou quais de fato, são essas deficiências? Pode haver outras, mas Paulo aponta aqui na sua carta aos Tessalonicenses alguma delas. Vimos ontem a necessidade de corrigir a deficiência da fé quanto ao entendimento e a compreensão da tribulação. Se eu sou cristão, recebi a Cristo como Salvador, por que eu estou sofrendo tanto? Por que tem tanta tribulação, tanta dificuldade, tanta luta, tanta perseguição, como naquele contexto? Então, Paulo explica. Agora vamos trabalhar o outro aspecto, que é a deficiência quanto à sexualidade pura, saudável, sadia. Versos 3 a 5, ele deixa isso claro. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Então, a orientação do apóstolo Paulo, e ele vai fazer isso aqui, ao longo da carta também, sobre essa questão da sexualidade limpa, pura, sem nenhuma mancha, sem nenhum desvio. Ele está alertando para esse aspecto, para essa dificuldade. Alguém diz, mas isso é óbvio, isso é claro. Mas isso é tão óbvio, tão claro. Tudo no contexto do apóstolo Paulo naquele momento. Se isso é tão claro, tão óbvio, por que ele está por aqui essa correção? É exatamente isso. É porque havia um ensino, mesmo dentro dos arraiais cristãos, no contexto da igreja cristã, já naquela época, de desvio. Alguns ensinos que levavam a pessoa a raciocinar dessa maneira. Bom, se eu sou salvo pela graça, então não tem nenhum problema, porque pela graça eu estou salvo mesmo. Não há dificuldade nenhuma. Outros dizem assim, não, o corpo, no gnosticismo, o corpo é mau, a matéria é má, e não tem nada de puro, então puro é o espírito. Então qualquer coisa que se faça no corpo, com o corpo, não tem
nada que nos afete. O importante é o espírito. O nosso espírito tem que estar puro, preservado, não se envolvendo nessas coisas e tal. Mas o corpo não faz diferença o que você faz com ele. Não tem importância nenhuma. O corpo é uma mera casca no qual o nosso espírito está encerrado, fechado, clausurado, preso. Isso é uma ideia platônica, da superioridade da ideia do espiritual sobre o material, e o material tem que ser desprezado. Isso não é verdade. O nosso corpo não é impuro, então não faz diferença o que você faz com ele. Não. O nosso ser completo, total, é alvo da graça de Deus, do cuidado de Deus, do interesse de Deus. E o Espírito Santo habita no nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E assim o nosso corpo afeta sensivelmente a nossa realidade espiritual, até porque ele é que faz essa intermediação entre essa realidade terrena que nos circunda e as realidades espirituais e eternas. Por isso é que ele vai dizer aqui, verso de número 3 em diante, prostituição, quer dizer, abstenhai-vos da prostituição. Ele vai falar, cada um deve possuir o seu corpo em santificação e honra, sem lascívia. Então ele está enfatizando a importância e o valor do corpo, o que para muitos nos nossos dias, ainda hoje, não tem nenhuma importância. Minha sexualidade tem nada a ver com a minha fé. Minha fé é minha fé, eu salvo em Jesus, e o que eu faço com o meu corpo, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu tenho relações sexuais fora do casamento, homossexuais, extraconjugais, etc., pré-conjugais, não faz diferença nenhuma. Não altera nada. São coisas do meu corpo, que é terreno. O importante é a minha realidade eterna. Não é isso não. Paulo não está falando que nós temos que ser assexuados, matar qualquer desejo e vontade sexual. Não, o desejo sexual foi criado por Deus, nos foi dado por Deus. Essa atração nos foi dada por Deus. O homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem. É isso que ele fez quando criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. O que ele está falando não é de assexualidade, de eunucato. O que ele está falando é de pureza, de santidade. E falar sobre isso nesses tempos de tanta licenciosidade, de tanta devassidão, de tanta luxúria, de tanta lascívia, de tanta pornografia, de tanta promiscuidade, de tanta permissividade no contexto em que nós estamos vivendo, no que diz respeito à sexualidade, é difícil. As pessoas não vão compreender, não vão aceitar, vão rejeitar, nos chamam de retrógrados, ultrapassados, etc. Quando você vai falar de impolutez, ser impoluto não só nos negócios, etc., mas também na sexualidade. Isto soa aberrativo no nosso contexto, no nosso meio. Mas Paulo insiste que nós, como cristãos, na expressão da nossa fé, temos que tê-la de forma correta, sem deficiências, no que diz respeito à nossa sexualidade como sendo pura e santa. Nada de graça barata. Não, depois eu olho, peço perdão. Não tem essa ideia de cometer um pecado, vai ali, fala com alguém, ele diz, olha, faça isso, faça aquilo, está resolvido. Não, senhores. É preciso realmente um compromisso de busca de santidade. Por isso, Hebreus capítulo 13, verso 4, nos fala exatamente sobre este ponto focal. Ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então ele fala de matrimônio,
leito sem mácula. Matrimônio é casamento. Leito sem mácula é aquele que mantém limpo, puro, santo, a realidade da vivência da sexualidade. Por isso ele vai falar que Deus pune tanto o adúltero ligado ao matrimônio, que quebra os laços da fidelidade conjugal, quanto o impuro. Quem é o impuro? É aquele que, embora não casado, tenha relações pré-conjugais. Não só as relações extraconjugais, mas pré-conjugais, inclusive. Qualquer forma de expressão de impureza. Por isso Paulo nos fala, por isso Deus nos exorta a corrigirmos a nossa vida, a fim de que as nossas ações, sobretudo nessa área da sexualidade, como tratamos aqui hoje, possa estar de modo a glorificar a Deus, possuindo nosso corpo em santificação, em honra, sem ser consumido pela lascívia. Que Deus o abençoe. E se há deficiência de sua fé nessa área, minha fé nessa área, Deus nos dê a graça de ter esta fé, esta deficiência de fé, corrigida e destruída, de ser, de fato, vencido e subjugado. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.